Eu quero cumprimentar a todos quanto nos assiste, quantos que vão assistir através do Facebook, do YouTube e também do nosso aplicativo AD São Lucas. Nós estamos aqui para mais uma lição da EBD, Escola Bíblica Dominical, onde esta lição será voltada para os jovens, para a juventude. Então gostaria que você atentasse muito ao que nós vamos estar falando neste momento aqui, onde o título desta lição se chama O Livro de Josué e o Tempo de Conquistas. O texto do dia diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37. A síntese diz assim: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servo do Senhor, que vivemos na atualidade. Então aqui a síntese já está resumindo praticamente o que nós vamos aprender nesta lição de hoje. Nesta lição que eu tenho certeza que Deus irá conduzir a cada um de nós, porque aqui nós entendemos que através da vida de Josué, ele liderou aquele povo que passava pelo deserto, e não é diferente dos dias de hoje, principalmente no momento em que estamos vivendo hoje, na atualidade, que é o momento onde estamos em pandemia, onde muitas famílias estão sofrendo, pessoas estão morrendo por causa deste vírus, muitos estão perdendo o emprego, a economia do país está cada vez pior. Então, através da vida de Josué, nós vamos aprender a como ter confiança, ter fé, a como viver a conquista. Então, eu gostaria que você, se pudesse, tivesse uma Bíblia do seu lado, abrisse no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que é o texto bíblico desta lição, que diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. E a introdução vai dizer assim: Moisés libertou os israelitas da escravidão. Após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos, entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois queriam preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então, o Senhor levantou
uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus. Conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés. E Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra, como um líder dos hebreus. Depois de haverem atravessado o Rio Jordão, nesta série de lições conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Então aqui nós podemos entender que nesta introdução o autor quer nos dar um breve resumo da época, do que o povo passou, do que o povo iria passar, mas no final a vitória, a resposta que certamente Deus ele ia entregar àquele povo. Eu entendo com isso que não é diferente nos dias de hoje. Hoje passamos por desertos, por lutas, mas eu tenho a certeza que no momento certo Deus ele vai nos dar a vitória. E no primeiro tópico diz assim o título: o livro de Josué. E no subtítulo diz: a visão panorâmica, ou seja, a visão panorâmica de Josué segundo tudo que estava ali acontecendo. Diz assim: Josué, o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se narra o seu falecimento. Então aqui nós vamos entender uma visão geral da orientação de Josué para aquele povo, para como proceder mediante as situações, porque na vida cristã eu só consigo obter algo de Deus se eu for obediente a Deus, obediente aos seus mandamentos, obediente às suas orientações, ter fé, que foi o que Josué estava tentando falar com o povo, para que o povo tivesse uma vida cristã saudável, como ele vai dizer aqui, O livro de Josué continua narrando as histórias dos hebreus após a peregrinação de 40 anos, descrita no livro de Números. Entre Números e Josué, há apenas um longo discurso de Moisés com alguns fatos pontuais, dentre eles, a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestações e conforto para os cristãos de todas as épocas. O interessante é que ele diz, apresenta aspectos singulares indispensáveis a uma vida cristã saudável. Ou seja, para mim ter uma vida cristã saudável, bem-sucedida, abençoada,
eu tenho que seguir essas orientações. E qual é essa orientação? Está lá no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 14 e 15, que Josué ele dá a seguinte orientação ao povo. Tanto é que o título desta mensagem diz, Josué faz de novo concerto com o povo. Por que de novo? Porque Moisés já tinha feito. Moisés já tinha reunido todos e falado um a um os mandamentos de Deus, mas porém muitos não deram ouvido. Muitos preferiram adorar a outros deuses, serem rebeldes. Então Josué, ele chama todos e diz as seguintes palavras, portanto, eu estou lendo na tradução viva, tá? Diz assim, portanto, prestem obediência e serviço ao Senhor, de modo sincero e fiel. Não adianta eu obedecer e não prestar serviço. E também não adianta eu prestar serviço e não for fiel ao Senhor. Eu posso muito bem fazer coisas na obra de Deus, mas não ser fiel a Ele. Existem pessoas assim. Então ele está dizendo, prestem obediência e serviço ao Senhor de modo sincero e fiel, verdadeiro, com integridade. Joguem fora os ídolos que foram adorados pelos pais de vocês, quando eles viviam para lá no Egito, para lá do rio Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas ele diz, ele deu aqui a orientação. Aí ele diz assim, mas se vocês não estão querendo obedecer ao Senhor, escolha hoje. Ou seja, não é para deixar para depois, para amanhã, porque pode ser tarde. Escolha hoje. A quem querem dar obediência? Será que vão querer servir a deuses falsos dos seus pais, do leste, do Eufrates, ou a deuses falsos dos amorreus destas terras? Quanto a mim, escutem. Quanto a mim, escutem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja que ele está sendo bem claro, mediante a orientação. Olha, vocês podem decidir se vocês querem servir a esses deuses pagãos ou se vocês querem servir a Deus. Porque a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Então Josué estava dando essa orientação para o povo, e essa orientação serve para mim e para você. Talvez você diz, eu não adoro nenhum santo, mas adoro o seu emprego, adora o servir o marido, talvez você adora o filho, talvez você adora muitas coisas mais do que a Deus. Você é mais obediente muitas vezes, por exemplo, no trabalho, se você chegar atrasado, se você faltar, você tem uma punição. Mas muitas das vezes, como na igreja, por exemplo, não tem uma punição, você deixa o barco andar. Você vai empurrando com a barriga. Então aqui Josué quis mostrar para eles, decidam o que vocês querem. Porque o que vocês fizerem a partir de hoje vai definir o amanhã de vocês. Vai definir tudo que vocês forem conquistar. Vai definir através do que vocês decidirem. Então aqui nós entendemos que Josué estava dando a direção para aquele povo, o senso, o norte para aquelas pessoas a serem
abençoados. E não é diferente no dia de hoje. Ele está dando para nós um norte. Olha, para você ter uma vida cristã saudável, abençoada, você precisa, primeiramente, obedecer a Deus, servir a Deus com sinceridade e fidelidade, ser fiel. É isso que a visão de Josué nos ensina. Porque se você observar o livro de Josué, ele tem frequentemente ensinado o povo, levado o povo a obedecer a Deus. Por isso que muitos conquistaram e outros não, porque não obedeceram. A Bíblia diz: escolha hoje o caminho que você deve andar. O que você quer? Então nós temos que entender isso. Aí no segundo subtítulo diz assim: como era o mundo na época. Aqui ele vai nos mostrar a história até aqui. Ele vai nos levar ao caminho. Aqui ele vai dar apenas uma ilustração, vai nos relatar. Aqui ele vai dar apenas um relato de como era antes. Diz assim, ó: segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório, ou seja, já estavam formando uma civilização, já estavam formando uma nação bem mais avançada, mas outros, por seu turno, sequer existiam. No Japão, a primeira fase da civilização, Jomon, chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais, porém não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas, por volta de 1500 a.C. O Império Assírio viria a surgir a 1200 anos antes de Cristo. E somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Naqueles idos, o Egito era um país rico. Não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus, quanto a Babilônia e a Assíria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existem. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Então aqui está nos dando um panorâmico da história, de como esse povo se tornou uma nação grande e forte. Hoje, o povo de Israel é uma potência, mas porque Deus sabia exatamente o que queria fazer. Aqui, ó, uma nação formada inicialmente por ex-escravos mostrou-se ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Mas por que isso aconteceu? Porque foram obedientes, foram corretos, mediante o querer de Deus. Teve tropeços? Teve. Teve muitos deslizes, o povo teve ali. Muitos que não chegaram a pisar na terra prometida, mas as pessoas que foram obedientes a Deus, e detalhe, ex-escravos. O escravo não tem vontade.
O escravo não tem o seu querer. Mas Deus fez destes uma grande potência, uma grande nação. Mas por quê? Porque muitos preferiam obedecer. Então, para Deus te fazer grande, você deve também obedecer. E no subtítulo aqui 3, ele vai nos dar uma visão sobre Canaã. Canaã, para quem não sabe, é a terra prometida por Deus. A terra que mana leite e mel. Diz assim, ó, Canaã, o território de Canaã, a primeira denominada terra prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura, e ficava a 480 quilômetros do Egito, para o sul, a 1.100 quilômetros para o nordeste. Encontrava-se em Nínive, e para o leste também a 1.100 quilômetros da Babilônia. Mais além, a 1.600 quilômetros, localizava-se a Pérsia. Para o noroeste, a 1.300 quilômetros a Grécia, e após a 2.400 quilômetros da cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da terra prometida. A terra prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença. Somente o que seria necessário para o seu povo fazer a diferença. Então, Deus ele podia fazer a seguinte promessa para o povo. Podia fazer a seguinte promessa: olha, vocês vão tomar conta do mundo. Mas Deus ele deu apenas aquilo. Por quê? Porque Deus já sabia o projeto. Deus já sabia o plano que tinha para o povo dele. Deus já sabia o projeto que tinha para o povo escolhido. Assim como Deus sabe também o projeto que Ele tem para a sua vida. Para você jovem que está me assistindo agora, que talvez você nem sabe ainda o que você quer ser, mas a partir do momento que você coloca a sua vida na mão de Deus, Ele dirige os seus passos, Ele mostra para você o caminho, como fez com esse povo. Diz assim mais, ó, o Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo, fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como um povo conquistador, como outras nações. Os hebreus, presta atenção nisso, os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Ou seja, hoje Israel é uma potência porque não foram gananciosos, não foram pretensiosos achando que a força do seu braço conquistou aquilo, não. Eles somente buscaram a promessa de Deus. Nós vemos muitos países, muitas nações que batem no peito dizendo, eu sou tal. Nós vemos, por exemplo, a China, a Rússia, Estados Unidos, mas Israel, isso está dizendo aqui, ó, eles somente buscaram a herança prometida por Deus. E qual a herança que era essa? Uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, uma terra onde tudo daria certo.
Eles conquistaram. Por quê? Obedeceram. E se você fizer de igual modo, certamente você também será abençoado. Certamente você também irá conquistar. Quando você obedece. E aqui diz um ponto importante, ó, presta atenção nisso. Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados, abençoando todas as nações da terra. O livro de Gênesis vai nos dar uma breve visão do que isso quer dizer. Em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, ó, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Diz assim, ó, depois da morte de Terá, Deus disse a Abraão: deixa a sua terra e os seus parentes e vai para uma terra que eu mesmo vou mostrar. Faça isso e eu farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e farei que o seu nome fique famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei aqueles que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. O mundo inteiro será abençoado por sua causa. Aqui, ó, por causa da obediência deste homem, o mundo inteiro foi abençoado por causa dele. E diz, ó, lembrando que essa versão é a tradução viva, tá? Abençoarei aqueles que abençoarem você e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. O mundo inteiro será abençoado por sua causa. Ou seja, na sua casa, quando você é obediente a Deus, a sua casa é abençoada por causa de você. No seu trabalho, o seu trabalho, a sua empresa é abençoada por causa de você, porque você obedece. Então, vamos ser obedientes a Deus. Vamos andar mediante a vontade de Deus, porque se nós fazemos a vontade de Deus, Deus ele faz a dele. Qual é? Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Foi o que Deus fez na vida desse povo e quer fazer na nossa hoje. Nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós temos que obedecer, nós temos que ser obedientes ao seu querer, à sua vontade, porque como ainda ontem, o presbítero Carlos pregava ontem, o tempo está diminuindo, as coisas estão se afunilando, vai chegar um momento que nós não vamos ter mais tempo de ser fiel, não vamos ter mais tempo de obedecer. Então faça hoje para que você tenha uma vida abençoada e bem-sucedida. E continuando em Gênesis ainda, no capítulo 15, versículo 15 também, versículo 14 e 15, perdão, ele diz assim, ó, deixa eu só pôr aqui, ele diz assim, ó, mas também eu castigarei a nação que vai fazer essas coisas. E por fim, Abraão, os seus descendentes vão sair daquele país carregados de riquezas. Quanto a você, sossegue, morrerá em paz, depois de uma velhice feliz. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você, fique tranquilo, fique em paz, obedeça a Deus que você vai ter uma vida riquíssima, de riqueza, e você vai ser feliz. Está dizendo, ó,
sossega. Pare de murmurar, pare de reclamar, sossega, fique em paz, porque você vai ser feliz a partir do momento que você obedece a Deus. Aí, no segundo tópico, diz assim: o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Então aqui ele vai nos falar o propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida? Qual é o propósito? E foi feito algumas divisões durante este processo. Então aqui nós vamos entender quais foram essas divisões. E também neste tópico nós vamos entender o valor do livro de Josué. O valor que tem, o ensinamento que ele nos traz. Primeiro, o subtítulo diz: o propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora, o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre, da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde, o salmista declarou: olha que extraordinário isso, que está lá no livro de Salmos 44, verso 3. Diz assim, ó: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradastes dele. Veja só, não foi por causa da força do povo, não foi porque o povo sabia lutar, mas por causa da obediência, porque o Senhor se agradou desse povo, porque o Senhor se agradou da conduta que esse povo estava tendo. Você quer vencer? Pare de confiar no seu braço. Eu e você não somos nada. Eu e você não fazemos nada se Deus não for conosco. Eu e você não conseguimos nada. Assim como esse povo, o salmista foi bem claro dizer, ó, não foi a sua espada, não foi o seu braço, não foi a sua destra, não foi nada disso. Foi o Senhor, porque o povo obedeceu, porque o Senhor se agradou daquele povo. Você quer ser abençoado? Você quer ver as coisas funcionarem, as coisas caminharem na sua vida? Você quer ver as coisas darem certo para você? Deixa Deus se agradar de você. Deixa Deus olhar para você e sentir orgulho de você. Entenda, não seja você orgulhoso, mas deixa Deus olhar para você e sentir orgulho de você, assim como Deus sentiu orgulho de Jó. Veja que Jó, a vida que Jó teve, o deserto que Jó passou, mas porque Deus se agradou de Jó, a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro que Jó perdeu. Deus pode fazer isso na tua vida. Basta você ser obediente, você ser fiel, você ser sincero diante de Deus. Não é ser crente só dentro da igreja. É fácil ser crente dentro da igreja. É fácil ser crente num púlpito, mas em casa, aonde você tem que ser crente, aonde você tem que ser verdadeiramente um servo de Deus, no trabalho, no seu dia a dia, é lá que você deve ser cristão. É lá que você deve total fidelidade a Deus.
E o livro de Moisés, ele levou o povo a entender isso. Aí ele diz assim, ó, o livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os que servissem fielmente ao Senhor. Então, o ministério de Josué nos ensina algo. Nos ensina a ser obedientes, a ser fiel a Deus, para que sejamos abençoados. Ele diz para o povo: olha, se vocês querem servir a deuses pagãos, faça, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer ser abençoado? Sirva ao Senhor e você vai ver a resposta, você vai ver a recompensa de tudo isso. Aí o segundo subtítulo diz, a divisão. Aqui nós vamos apenas entender a divisão que foi feita. Não vai dar para mim ler tudo, não vai dar para mim ler cada capítulo, cada versículo, porque é muita coisa, então vai ser muito extenso, para não ficar cansativo para você. Mas diz assim, ó, o livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos que os estádios da saga dos hebreus rumo a Canaã, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. Primeiro, preparação para a conquista, que está no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e também o versículo 15. Preparando o povo, do capítulo 1, versículo 1 e 2, e versículo 24. Preparando a estratégia, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5 e o versículo 15. Todos do livro de Josué. A conquista efetiva, os capítulos 6, do versículo 1 ao 12 e no versículo 24. As primeiras cidades, do capítulo 6, do 1 ao 8 e no versículo 35. Os gibeonitas e o resto da terra, no capítulo 9, do 1 ao 12 e 24. A divisão da terra, capítulo 13, versículo 1 ao 22 e o versículo 34. Uma porção de terra para cada tribo, capítulo 13, do versículo 1 ao 19 e 51. As instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão, capítulo 20, versículo 1 ao 22, verso 34, até o versículo 34. A mensagem final de Josué, capítulo 23, versículo 1 ao 24 e no 33. As últimas palavras de Josué, capítulo 23, do versículo 1 ao 24 e o versículo 13. A renovação do concerto, capítulo 24, versículo 14 e 33. Do 14 ao 33. Não obstante essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos. O chamado de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, e o seu falecimento, do capítulo 24, do versículo 29 ao 33. Tais episódios funcionam como instrução e conclusão dessa extraordinária obra literária, a qual, por sua importância, transpôs os milênios e continuaram
ensinando gerações de servos de Deus. Então aqui apenas nos relata a divisão feita num livro de Moisés, de cada obra, de cada feito que o povo conquistou através da obediência. Aí diz aqui, o valor, capítulo 3 diz valor, no subtítulo 3, como título valor. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Um livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionamentos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente sua promessa. Então, veja que um livro aqui nos relata que o livro de Josué foi muito importante para o povo da época e para nós hoje, porque ele nos dá uma direção de como um povo escravizado, de como um povo humilhado se tornou bem-sucedido, abençoado, se tornou uma potência, que hoje é Israel, por causa da obediência. E se nós obedecermos a Deus, pode ter certeza que certamente a vitória, a resposta virá para cada um de nós. E no último tópico, para nós já encerrarmos, diz aqui, antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não havia mais nuvem de coluna de fogo, nem de maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzisse, beberiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém, Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Ou seja, esqueça da sua capacidade, esqueça da sua força, do seu intelecto, esqueça isso. Obedeça a Deus, seja fiel, esteja sempre a serviço de Deus. E você vai ser abençoado, você vai ser bem-sucedido. Ele diz, somente com a poderosa mão de Deus, eles puderam conquistar tudo aquilo. Você quer alcançar, você quer ser bem-sucedido, você quer conquistar, como conquistou Josué e o seu povo, obedeça a Deus. Aí diz, para a gente já encerrar, diz assim, as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois eles sabiam que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Ou seja, Moisés
Moisés, ele reuniu todo o povo, sabendo já de sua morte, sabendo que ele não ia ver a terra, ele reuniu o povo e disse, e repetiu todos os mandamentos, passo a passo, para que o povo não se perdesse. E ainda assim, alguns se perderam, mas o livro de Josué é importante porque ele mostra o processo de obediência, o processo de fidelidade, que foi duradouro, foi difícil, mas conquistou. Então, assim será conosco. Pode ser difícil, pode ser um processo longo, doloroso, mas quando nós executamos, somos abençoados. Aí diz assim mais, um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda a geração. Está lá em Números 14. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do Rio Jordão. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim, Deus os aprovou. Ou seja, um povo que outrora duvidava, um povo que outrora murmurava, reclamava, adorava outros deuses, com a fé, com a trajetória de Josué, aprendeu a confiar em Deus. E aqui diz que Deus os aprovou. Porque diz assim, em Hebreus 11, versículo 6, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, por causa da certeza que esse povo tinha, que Deus ia fazer algo extraordinário, Deus os agradou dele. Quantas coisas que eu e você vimos Deus fazer, em alguns momentos nós duvidamos, em alguns momentos nós murmuramos, desistimos, retrocedemos, mas Deus se agradou desse povo, porque esse povo viu que tamanha dificuldade só poderia ser alcançada se Deus fosse com eles, e foi o que aconteceu. E diz mais, e realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína e é atemporal nos dias de hoje. Os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó e a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. O segredo é obedecer, servir, ser fiel e ter fé. Essas 4 coisas: obedecer, servir, ser fiel e ter fé. Que pode ter certeza que Deus ele vai honrar a cada um de nós. E a conclusão diz assim: o livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que proporcionam aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhes foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Então faça isso. Primeiro, obedeça. Segundo, sirva. Seja fiel e tenha fé. E Deus ele vai abençoar a cada um de nós. Então essa foi a lição. Espero que você, jovem, ouça atentamente e que nós possamos praticar isso que Josué nos ensina. Espero que tenha falado com você, que tenha te abrido
tenha aberto novos horizontes na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus a todos.